que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Quebranta-me, transforma-me, enche-me, usa-me, quebranta-me, transforma-me, aleluia, glória a Deus. Eu queria som, por favor. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz com Jesus diz amém. Dá uma olhadinha no irmão do seu lado e diz para ele: que bom que você veio. Agora diz para ele assim: fidelidade é uma característica de quem verdadeiramente conheceu a Cristo. Avivamento é uma experiência de quem se submeteu a Cristo. Senta um pouquinho, por favor. A mim coube a missão de falar sobre autoridade espiritual. Já mostrei para os irmãos que a palavra autoridade, na raiz, traz o conceito de fazer crescer. Augere. O termo grego utilizado, exousia, dá a ideia de poder, condição para dirigir, direcionar, mandar, apontar o caminho. Já conversei com os irmãos sobre os 3 níveis de autoridade. E já falei com os irmãos que o grande erro que muitos cometem é usar da autoridade com abuso, o que pode fazer com que o indivíduo, como Saul, seja morto pela sua própria espada. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre a seriedade da autoridade espiritual e sobre a autoridade delegada. Porque amanhã pela manhã, se Jesus não tiver voltado ainda, se Jesus voltar hoje à noite, eu não venho amanhã pela manhã. Quem vem, levanta a mão. Vamos lá. Amanhã pela manhã eu quero falar um pouco sobre a autoridade ministerial. O exercício da autoridade no ministério. O que as pessoas confundem bastante. Mas deixa para amanhã. Romanos capítulo 13 foi o texto que eu li com os irmãos. Deixa eu abrir um parêntese. Está aí na tela o QR Code do nosso curso de mentoria bíblica, mas tem outros cursos lá também, tá? O curso de mentoria bíblica vai demorar aproximadamente 2 anos. Nós estamos estudando livros da Bíblia semanalmente, fazendo uma análise de cada livro, sua ordem cronológica, quem escreveu, quando escreveu, em que momento da história os relatos do livro se sucederam, e depois fazendo um esboço de cada capítulo daquele livro.
A pesquisa para esse curso mudou a minha maneira de ler a Bíblia, de ver a Bíblia. Mas nesse QR Code você também tem outros acessos a outros cursos, e alguns menores, que você pode adquirir lá da nossa Academia Teleios. Nós estamos lançando agora, querendo Deus, um programa de treinamento para líderes, chamado Programa Teleios. E nós vamos falar nesse programa sobre 12 áreas da vida de um homem ou uma mulher que precisam ser sincronizadas. Para que isso, pastor? Porque Jesus diz: sede, pois, perfeitos, assim como é perfeito o Pai que está no céu. É possível ser perfeito como Deus? Mas Jesus manda. Jesus mandaria eu ser algo que não é possível? Não. E se Ele mandou, como é que eu alcanço? É a gente compreender a expressão, o que Jesus está dizendo para nós. Então, com esse QR Code, se você puxar aí no seu celular, você tem acesso a todo esse material que vai lhe abençoar muito. Amém? Então, Romanos capítulo 13, Paulo diz que toda alma deve estar sujeita à autoridade superior. E é interessante que Paulo diz que toda autoridade foi constituída por Deus. É meio complicado entender isso, porque existe autoridade que nós consideraríamos uma autoridade ruim. Mas Paulo diz que toda autoridade foi constituída por Deus. Por outro lado, nós precisamos desenvolver a habilidade de diferenciar, e eu falei disso e vou repetir com mais detalhe, o princípio do reconhecimento da autoridade com a obrigação de obedecer à autoridade, visto que todas as vezes que a Bíblia fala de honra, ela é incondicional. Você honra alguém pela posição que ocupa, por aquilo que é, mas a obediência é sempre aferida pela expressão no Senhor. Agora, o que nós precisamos compreender, aí na sua apostila está a maior das exigências de Deus, é que a maior das exigências de Deus para nós não é ser fervoroso, não é pregar, evangelizar, porque tudo isso só gerará o efeito e o impacto necessário se o Evangelho estiver operando em nós. E se o Evangelho estiver operando em nós, nós já entendemos que o princípio de autoridade é um fato. Por exemplo, na relação de Jesus com os seus discípulos, havia o princípio de autoridade, e é interessante observar, anota por favor, Jesus tinha 5 níveis de relacionamentos. Jesus tinha 5 níveis de relacionamentos. Eu vou começar do último para o primeiro. 5º nível de relacionamento que Jesus tinha, com a multidão. Quem é a multidão? A multidão é todo mundo. Todos que estavam lá. Nem todos estavam lá porque criam nele, nem todos estavam lá porque pretendiam obedecê-lo. Em João capítulo de número 6, ele diz: vocês não me seguem porque creem em mim. Vocês me seguem porque comeram do pão que eu multipliquei e matei a vossa fome. Então Jesus está dizendo: há quem me segue não por causa da minha autoridade, mas pelo interesse de ser beneficiado. 4º grupo com quem Jesus se relacionou: os discípulos. Quem são os discípulos? Os seguidores. Mas é interessante notar, queridos, que na relação discípulo e mestre, a palavra mestre é matetes. Era sinônimo, sim, de paidagogos, que vem, ou de onde vem a palavra pedagogos.
A diferença é que o Matetes ensinava as coisas de Deus, o Paidagogos ensinava, alfabetizava. A sinagoga era chamada de casa de instrução. Só que havia dois tipos de discípulos, anota. Havia dois tipos de discípulos. Havia o discípulo que frequentava a academia, que frequentava a escola, e havia o discípulo que morava na academia ou na escola. O discípulo que frequentava a academia ou a escola aprendia do mestre. O discípulo que morava na escola aprendia ao mestre. O discípulo que frequentava a escola aprendia os ensinos. O discípulo que morava na escola aprendia o estilo. Então ele falava como mestre, ele se comportava como mestre, ele andava como mestre. Por isso que em Atos capítulo 4 a Bíblia diz que o Sinédrio, depois de castigar os apóstolos, se admirava da sabedoria com a qual falavam, porque eles eram indoutos, mas admitiam que eles haviam estado com Jesus. Agora veja só como funcionava. Eu quero ser discípulo de um mestre, então eu vou lá na escola do mestre Renato, vou assistir a sua aula e depois eu saio. Agora eu vou na escola, na aula do mestre Mazen, vou assistir sua aula. Agora eu vou na escola do mestre Adalto, vou assistir sua aula. Depois que eu assistir a aula dos mestres que eu selecionei, eu vou escolher qual deles eu quero para ser meu mestre. Aí Jesus diz: comigo é diferente. Vocês não me escolheram como mestre, eu escolhi vocês como discípulos. Entende? Por que Jesus diz isso em João 15,16? Vocês estão acostumados a escolher o mestre que vocês se interessam. No meu reino eu escolho quem será meu discípulo. Então, quarto nível de relacionamento que Jesus está indo de trás do último para o primeiro, lembre disso. Quinto, a multidão. Quarto, os discípulos. Terceiro, os apóstolos. Qual a diferença dos discípulos para os apóstolos? Os discípulos são muitos, os apóstolos são 12. Porque os discípulos estão sendo ensinados, os apóstolos estão sendo treinados. Nesta escola estão pessoas que optaram, que decidiram ser treinados. Segundo nível de relacionamento de Jesus, dentro do grupo apostólico havia 3 que viveram experiências que os outros 9 não viveram: Pedro, Tiago e João. Eles estavam na casa de Jairo na ressurreição da menina. Eles estavam no Monte da Transfiguração. Eles estavam no Getsemane. Mas ainda havia um primeiro nível de relacionamento. João, que reclinava a cabeça no seu peito. Reclinar a cabeça no peito ali é cochichar, falar segredo. Então, o nível de autoridade que se exerce sobre esses 4 níveis de relacionamento também são diferentes. Nem todo mundo que vem à igreja está comprometido com ela. Então o nível de autoridade que eu exercerei sobre aquele que não está comprometido com a igreja onde sou pastor é diferente daquele que está comprometido com ela. O que Jesus está nos ensinando, portanto, é que na relação discípulo-mestre, o princípio de autoridade é fundamental para estabelecer o nível do treinamento que eu vou te passar. Quanto mais eu me submeto, mais segredos ele me dirá, mais íntimo será o treinamento e o processo.
Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. João 15, versículo 1. Meu pai é o agricultor. Toda a vara em mim que dá fruto, limpa, para que dê mais fruto. Mas aquela que não dá fruto, nem se dá o trabalho de limpar, corta. Então, quanto mais eu me submeto, mais detalhado e próximo será o tratamento que Deus exercerá comigo. Deixa eu te dizer outra coisa do Antigo Testamento. O Deus é o mesmo, a lei mosaica é a mesma, mas os levitas, o povo, a multidão, podia fazer coisas que os levitas não podiam. Os levitas podiam fazer coisas que os sacerdotes não podiam. Os sacerdotes podiam fazer coisas que o sumo sacerdote não podia. Por exemplo, a multidão poderia ir no sepultamento dos seus parentes e ter contato com o morto, desde que se purificasse depois do sepultamento. O levita que tocasse no morto teria que se afastar do serviço por um período de dia, até o final do dia. O sacerdote só podia se aproximar de um morto se fosse seu pai, sua mãe, sua mulher, seu filho. O sumo sacerdote só podia se aproximar de um morto se fosse sua mulher ou seu filho. Preste atenção, quanto mais próximo você estiver de Deus, maiores serão as exigências sobre a sua vida. Estar perto de Deus não te dá o privilégio de ter mais liberdade. Estar perto de Deus te restringe mais ainda dos direitos que você acha que tem. Isso é autoridade. Privilégios impõem responsabilidades. Então, se queremos privilégios, vamos ter que aceitar a responsabilidade que o privilégio nos traz. Samuel olha para Saul, primeiro livro de Samuel, capítulo 15, e diz: vai, guerreia contra Agag, rei dos amalequitas, destrói tudo, não traz nada, é anátema. Saul vai lá e faz a guerra. E quando Samuel volta, Saul vem encontrá-lo e diz assim: fiz tudo conforme o Senhor mandou. Samuel pergunta: e que barulho é esse de mugido de vaca e barulho de ovelhas que eu ouço do outro lado da colina? Saul diz: eu vi que o gado era muito bom e Deus se agradaria do gado, e eu trouxe para oferecer sacrifícios. Samuel olhou para Saul e disse: você não entendeu. Você não entendeu que para Deus melhor é obedecer do que sacrificar? O Senhor teria aprovado o teu reino. Davi não existiria na história se Saul tivesse obedecido à ordem de Deus plenamente. O Senhor teria aprovado o teu reino. Mas agora, porque não levasses a sério a ordem do Senhor, Ele dividiu o teu reino e o entregou para um que é melhor do que tu. Qual foi o pecado de Saul? Não levou a sério a autoridade. Quando Samuel vira para sair, Saul gruda ali na capa e a capa se rasga. Samuel vira e diz: assim como rasgaste a minha túnica, o Senhor acaba de rasgar o teu reino. Ou seja, a sentença não era imediata, mas agora que você rasgou a minha capa, ela está executada. Por quê? Autoridade. Aí vem um outro pecado que quem tem autoridade pode cometer: o pecado da omissão. Por que Deus reprovou o ministério de Eli? O que ele fez? Eli mentiu? Não. Caiu na idolatria? Não. Adulterou? Não. Roubou as ofertas do santuário? Não.
Mas o Senhor diz assim: eu vou caçar a casa de Eli, e não haverá na sua casa um varão que entre no meu santuário. Por quê? Porque tolerou o abuso dos seus filhos. Então, muitas vezes, o exercício de autoridade: você é meu, pode tudo. Você não é meu, vou te matar. Quem exerce autoridade precisa exercer com justiça. Olha como a coisa é melindrosa e é muito séria. Então, a maior exigência de Deus sobre mim é que eu obedeça à autoridade. O melhor que eu tenho para a obra de Deus pode não ser aquilo que Deus quer. Deus não queria o gado de Agag para o sacrifício que Saul queria oferecer. Deus queria a obediência de Saul. Não poderemos fazer nada de excelência para Deus enquanto não formos conquistados pela sua autoridade. E quando formos conquistados pela autoridade de Deus, automaticamente reconheceremos a autoridade que Ele delegou. Alguém me entende? Diga amém. Amém. Isso é sério. Vou lhe dizer uma coisa. Eu até anotei, está aí na apostila. Aquele a quem seguimos exercerá grande influência sobre o nosso futuro com Deus. Isso está aí no item que eu falo sobre a seriedade da autoridade espiritual. Último parágrafo. E eu menciono isso dando referências acima. Eu vou deixar Efésios 4, 11 a 17, que está aí, para a nossa reflexão amanhã pela manhã. E vou citar Números 16, 32 a 35. Quando a terra abriu, não engoliu apenas Datã, Coré e Abirão, engoliu também todos aqueles que estavam debaixo da sua autoridade. Presta atenção, se você sabe que uma autoridade está indo de encontro aos princípios de Deus e continua seguindo, você está aceitando sobre si a sentença que virá sobre ela. Quando Saul morreu, Saul não morreu sozinho. Jonatas era gente boa, amigo de Davi, e apesar de ser herdeiro legal do trono, reconheceu Davi como rei antes de morrer. Mas no dia que Saul morreu, Jonatas morreu também. Por quê? Quem são os teus relacionamentos? Com quem você anda? Quem são os teus companheiros? Quem você leva na sua casa? Quem você coloca no seu carro? Com quem você compartilha a sua vida? Quem você deixa colocar a mão sobre a sua cabeça e orar por você? Se tem uma coisa que nós deveríamos ser ciumentos, é com essa ideia de alguém colocar a mão na nossa cabeça para orar. Nem todo mundo deve colocar a mão sobre a sua cabeça para orar por você. Já vi gente colocando a mão sobre a cabeça dos meus filhos e orando, e imediatamente eu chego lá e passo a mão na cabeça do meu filho e oro de novo, de que Jesus está anulado. Porque uma coisa eu sei, como pai e como sacerdote, Deus me deu autoridade para abençoar os meus filhos e para quebrar qualquer maldição que alguém venha impetrar. Então, é preciso saber, analisar e ponderar a que nível de autoridade você se submete. Então, quando eu vejo pastores tratando ovelhas como se fossem propriedades suas,
Eu olho para o pastor e digo, ele é um usurpador, mas eu olho para a ovelha e digo, é um lerdo. Não entende que foi comprado pelo sangue de Jesus. Não entende que não é propriedade de um homem, é propriedade de Deus. E é lamentável que isso tem sido muito comum. Agora, vamos lá. Eu cito aí a diferença entre submissão e obediência. Eu vou agilizar que eu tenho muito para falar hoje. Diferença entre submissão e autoridade. Eu coloquei, e aliás o irmão pode acrescentar, submissão não é mera obediência externa. Submissão não é mera obediência externa. Não está aí. Caneta e papel. Manda. Se não der tempo a anotar, está sendo gravado. Submissão não é aceitar ser controlado, nem tampouco manipulado. Você me ouviu? Diga amém. Amém. Submissão é prestar obediência inteligente à autoridade delegada. Submissão é composta de duas palavras: submissão. Ou seja, a ideia de submeter-se ou de submissão é reconhecer uma missão e se submeter a ela. Então, se a missão que me é proposta é nobre, está alinhada com as Sagradas Escrituras, me submeto. Isso é submissão. O que falta na igreja do nosso tempo? Nós estamos vivendo com todo respeito e carinho pela igreja do Senhor e pelas ovelhas. Nós estamos vivendo uma fé cristã tão superficial no que tange a conhecimento, que aqueles que não têm conhecimento estão manipulando e levando outros ao abismo. Por quê? Porque lá na Bahia tem um provérbio que diz que em terra de cego, quem tem um olho é rei. O que eu quero dizer com isso? Os únicos líderes que não se interessam pelo crescimento em conhecimento dos seus liderados são aqueles que pretendem oprimi-los. Os únicos, quando um líder não se interessa em que os seus liderados cresçam em conhecimento, ele está pretendendo oprimi-los. Então, por favor, submissão não é obediência cega, é obediência inteligente. Está me entendendo? Diga amém. É exteriorizar, expressar, manifestar espírito submisso. E há uma diferença entre submissão e obediência. Submissão é uma atitude interior. Obediência é uma atitude exterior. Que cor é essa xícara? Branca. Ok. Obediência é quando eu digo, essa xícara é branca, e você diz, é sim senhor, mas no seu coração você diz, é laranja, porque tem um detalhe aqui. Isso é obediência. Você concordou comigo externamente, porque se você discordar eu vou pisar na sua cabeça. Mas internamente você diz, não, ele está errado. Submissão é quando internamente eu reconheço a voz que eu recebi. Não, realmente é branca. Ainda que tenha um detalhe laranja. Meu filho, por favor, paizão, pega o sapato para o pai. O menino foi.
Cada uma. Por que não vem pegar? É obediência, mas não é submissão. Submissão é que eu digo, filhão, pega o sapato para o pai. Internamente ele diz, vou calçar o sapato do meu pai. Eu tenho prazer em fazer o que me foi solicitado. Entende? Então, a obediência é uma atitude externa. A submissão é uma atitude interna. Então, o indivíduo pode estar sendo obediente sem ser submisso. E é por isso que o obediente, quando a autoridade vira as costas, faz de qualquer jeito. Faz do jeito que quer. Porque não é submisso. Submissão é resultado da operação da palavra de Deus em nós. A submissão não é caracterizada pelo medo ou pela obrigação. A submissão se caracteriza por um ato espontâneo, porque a autoridade não é reivindicada, é reconhecida. Eu reconheço a autoridade de. Eu disse aqui no primeiro dia, quando você precisa bater na mesa para dizer quem manda, você não manda mais. A autoridade já foi deflagrada. Por outro lado, é bom a gente aprender a diferença entre mandar e comandar. Quem manda na sua casa? Ok, meu pai e minha mãe. Isso não é mandar, é comandar. Qual a diferença? Comandar é quem manda com alguém. Manda com mais alguém. Então, quando o marido diz, eu mando lá em casa, ou está mentindo, ou é um ditador. Eu comando lá em casa. Tem mais alguém que direciona as coisas comigo. Tem ou não tem? Agora levanta a mão e diz assim, eu sozinho lá em casa, pastor. Vai nessa tua força. Sozinha lá em casa? Mora sozinha? Mora sozinha? Mora sozinha? Ah, tá. Manda. Lembrei agora da história do cara que pagou $1.000 para atravessar um lago cheio de crocodilo com outros turistas. E o dono da fazenda disse, dou $1 milhão para quem pular aqui e atravessar a nado. Caiu na água. Quando caiu, saiu nadando desesperado, perto de morrer, os crocodilos atrás, pega, mas não pega, almoço, lanche, saiu. Graças a Deus. O fazendeiro chegou e disse, vou te dar $1 milhão, porque a coragem de pular aqui para atravessar no meio de tanto crocodilo. Ele disse, detalhe é que eu não pulei. Disse, como assim? Alguém me empurrou. A mulher que estava perto, fui eu? Eu vou perder a chance de ganhar $1 milhão? Então, vamos lá. A autoridade não é caracterizada pelo medo e pela obrigação. Presta atenção, se a chegada da autoridade faz medo, não é autoridade, é autoritarismo. Para que o pastor chegou. Não é temor, é medo. Não é honra, é susto. Cala a boca que o pai de vocês chegou. Todo mundo para a cama. Não é autoridade. Alguns pastores lá da nossa igreja, eu delego pregações para eles, e alguns dizem assim, pastor, pregar na sua frente é muito complicado. Digo, então vamos corrigir. Se pregar na minha frente é mais pesado do que pregar na minha ausência, tem alguma coisa errada.
Porque pregar quando eu estou presente deve te oferecer mais conforto do que quando eu estou ausente. Por quê? Porque se eu estou presente, eu respondo pelo que acontecer. E se você fizer errado, a gente vai arrumar a casa. Então, se a presença da autoridade causa medo, alguma coisa está fora do lugar. Alguém me entendeu? Diga amém. Amém. Esposo, dá uma olhadinha para sua esposa aí do lado, não deixa ninguém ouvir a resposta dela. E pergunta assim: você tem medo de mim? Não deixa ninguém ouvir a resposta dela. Vamos lá. Verdade também. A irmã, olha para o marido e pergunta para ele assim: amorzinho, você tem medo de eu? Vamos lá. O princípio da obediência. Vou tomar pouco tempo aqui. Eu quero avançar para o próximo item e eu só tenho ali um tempinho. Princípio da obediência, eu cito aí o belo exemplo de Davi. Irmão, você já parou para analisar a complexidade da vida de Davi? Deus me escolheu para ser rei. Mas tem um rei reinando. Não se escolhia rei com outro vivo, irmão. Eu sou o rei escolhido por Deus, mas tem um rei no trono. Vamos lá. Eu sou o rei escolhido, tem um rei no trono e ele quer me matar. Eu sou escolhido para ser rei, tem um rei no trono, ele quer me matar, mas eu sou obrigado a lhe proteger. Como é que eu protejo alguém que quer me matar? Se eu não posso nem ficar perto, senão ele joga uma lança para me cravar na parede. Davi teve duas chances reais de matar Saul. E ele não quis. E alguém disse assim: Abisai, sobrinho de Davi, guerreiro violento. Abisai, se você ler sobre ele, ele é um fenômeno na batalha. Com espada na mão, ele é violento. Abisai olha para Davi e diz assim: já que você não quer fazer, manda que eu faço. Não suja as tuas mãos, eu sujo a minha. De um golpe só eu resolvo. Davi diz assim: mesmo sendo você fazendo, se a ordem for minha, a responsabilidade é minha. Isso é autoridade. E eu não vou ferir o ungido do Senhor. Mas Saul já estava desviado. Mas quem revoga a unção é Deus, não você. Entende? Submissão. Não vou tomar tempo aqui. A submissão de Paulo. Quando ele tem a sua experiência com Jesus em Damasco, pastor Adalto mencionou isso. Paulo não enxerga Saulo, não enxerga nada. São os seus homens que lhe levam para Damasco. Irmão, você já leu sobre Paulo? Eu tenho uma pregação, acho que você poderia assistir. Paulo, uma mente brilhante. Paulo é um dos maiores juristas da história. Um homem extremamente inteligente. Diante do rei Agripa, Paulo rejeitou o advogado. Ele pediu permissão para que ele mesmo advogasse em seu favor. E a sua capacidade é tão violenta que quando ele termina de falar, o rei diz assim: por pouco tu não me convences a me converter à tua fé. Mas sabe quem discipulou Paulo? Um discípulo leigo chamado Ananias. Tem gente que só porque tem título não quer mais ouvir quem não tem. Ananias é quem discipula Saulo. E depois que Ananias discipula Paulo, agora sim, ele é discipulado por Barnabé, mas ele se submete à autoridade de Barnabé.
Barnabé vem buscá-lo e o leva para Alexandria a fim de instruí-lo. E quando chega em Alexandria, Paulo se submete ao conselho de apóstolos, mestres e profetas que estão em Alexandria, Atos 13. Tanto que quando o conselho chama Paulo para enviá-lo em missões, ele se submete. Isso é um princípio. Não importa a capacidade intelectual que eu e você adquirimos, haverá sempre alguém exercendo autoridade sobre nós. E no dia que você não tiver ninguém mais exercendo autoridade sobre a sua vida, fique muito preocupado. Você está correndo perigo. Alguém me entendeu? Diga amém. E dentro dessa perspectiva de Paulo, nós temos uma exortação apostólica do próprio Paulo. Filipenses 2,5. Paulo diz assim: de maneira que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento? Que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação o ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma humana. E achado na forma humana, tornou-se servo e foi obediente até a morte. E ele ainda desce mais, e morte de cruz. Ele é Deus e desce, se torna homem. Na condição de homem, ele poderia reivindicar domínio, poder, governo, principado, mas não, ele aceita ser servo. Na condição de servo, ele aceita ser obediente até a morte. Mas ele ainda desce, morte de cruz. Por que Paulo afere a expressão morte de cruz? Porque a morte de cruz era reservada para os piores, para os perturbadores da paz social. Olha o exemplo de submissão que Jesus nos dá ali no texto. E é interessante, na eternidade, e eu não vou chegar onde eu queria hoje, que não vai dar tempo. Na eternidade, Jesus coexistia com Deus, sendo Deus. João 1, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Filipenses capítulo 2, versículo 9, Paulo diz que em Cristo estava a plenitude de Deus, pleroma, totalidade de Deus. Ele não era menos Deus. Em algum momento da eternidade há um conselho, que alguns teólogos chamam de conselho da divindade. Deus se reúne, e não existe na eternidade o conceito de Deus Pai, Deus Filho. Ele assume o papel de filho quando ele se submete e ele desce. Mas em João 1,1 ele é Deus, o Verbo era Deus, eterno com Deus. E antes de o homem ser criado, esse conselho divino decide: nós vamos criar um ser semelhante a nós. Como ele se chamará? Ish, homem. E Deus cria o homem por conselho. Mas desde a eternidade, o conselho da divindade diz: esse homem vai ser criado perfeito, mas ele vai pecar. Ele vai ferir a santidade da divindade. Por que
não cria ele sem capacidade de pecar? Porque a autoridade não impõe obediência. A obediência é uma resposta espontânea de quem reconhece a autoridade. Então nós não queremos fazê-lo sem capacidade de decidir por obediência. Mas e aí quando ele pecar? Será resgatado. Como? E o detalhe, e o que é pecado numa reunião da santidade? A santidade não conhece pecado, o pecado não existia. O pecado não é algo real. Não na santidade, não na eternidade. Alguém vai. Porque para resgatar o pecado tem que ir alguém sem pecado, que se submeta a todas as agruras que o pecador se submete. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Hebreus 9,14 diz que o Filho se ofereceu. Se ofereceu. Eu irei. Mas o detalhe é que para você ir, você vai ter que abdicar da glória. Você vai ter que renunciar os atributos, você vai ter que descer, você vai ter que se submeter. Eu irei. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, diz que Jesus foi entregue por conselho e presciência, conhecimento antecipado de Deus. Não, ei, olha para cá. Salvação não é o plano B de Deus. Deus não ficou desesperado quando o homem pecou. E agora, o que eu faço? Eu fui surpreendido. Não. Deus já sabia e já havia feito o plano completo da salvação. Oh, Emaço, como entender um Deus soberano e dominador de tudo, que cria um homem perfeito, sabendo que ele vai pecar e ainda assim o cria? Porque ele podia ter dito: não vou criar, não quero essa dor de cabeça. Ele cria. Porque a autoridade revelada em Cristo nos ensina que submeter-se à autoridade não é algo da imposição de quem a exerce, mas algo do coração de quem a reconhece. Você entendeu? Diga amém. Amém. O que eu quero dizer com isso? O marido não impõe autoridade sobre a mulher e os filhos. Os filhos reconhecem esta autoridade. O pastor não precisa impor autoridade sobre as suas ovelhas. As ovelhas reconhecem esta autoridade. Eu vou concluir com isso. O irmão já parou para analisar o que o diabo queria de Jó? O casamento? Não. O casamento o diabo tem por aí manipulado meio mundo. Os filhos? Não. O dinheiro? Não. O que o diabo queria? Se o irmão ler o capítulo 1 de Jó, o irmão vai perceber que Jó começa com altar. Diga comigo, Jó começa com altar. Se o irmão ler o capítulo 42, o irmão vai ver que o livro de Jó termina no altar. O que incomoda o diabo? Jó edificava altares para oferecer sacrifício pelos seus filhos. Durante todo o livro, aqui e acolá, a Bíblia diz: Jó, porém, não pecou. Jó, porém, não pecou.
Jó, porém, não pecou. O que está em questão aqui? Tem um momento, irmãos, que Jó chama Deus por tapa. Se o Todo-Poderoso fosse homem como eu, ele não me alcançaria com seus golpes. Ele está dizendo, se o Todo-Poderoso viesse resolver comigo no tete-a-tete, ele não me acertava. Os amigos de Jó chegam e chacoalham a vida de Jó. Eles são piores do que a doença. Os amigos de Jó são piores do que a doença. No capítulo 42, o Senhor aparece a Elifas, Bildade e Zofá. Por que Deus repreende Elifas, Bildade e Zofá e não repreende a Eliú? A gente descobre isso na próxima escola bíblica. O Senhor chega para os três e diz assim: vocês têm dito ao meu servo Jó coisas ao meu respeito que não são verdadeiras. Eu estou irado com vocês. Ide ao meu servo Jó e levai ovelha e carneiro e novilhos, para que ele ofereça sacrifício a mim por vocês, porque a ele eu ouvirei. O que Deus está fazendo aqui? Deus está dizendo: Satanás, você tomou o casamento, os filhos, a saúde, o dinheiro, a paz, mas você não mexeu no sacerdócio. A autoridade dele está intacta. Por que estava intacta? Porque a autoridade não fala pelos cotovelos, não reage sob pressão, não responde a todos os insultos, permanece ainda que sobre cinzas, lidando com a sua situação diante de Deus. A Bíblia diz que Jesus, quando caluniado, não caluniava, quando injuriado, não injuriava, entregava-se àquele que julga retamente. Tem afrontas que você sofre, que a reação não é sua, é do Senhor. Fica no teu lugar e deixa Deus reagir por você. Fica de pé, por favor. Amanhã eu tento conversar com vocês sobre autoridade delegada e autoridade ministerial. Se não conseguir, eu falo só sobre autoridade ministerial. Mas eu quero que o irmão entenda: não reaja a tudo. Reconheça a sua posição em Deus, seu lugar como autoridade, na família, na igreja, na empresa, no mundo. Reconheça seu lugar de autoridade e deixa Deus responder muitas coisas que você gostaria de responder. Olha para o seu vizinho e diz para ele assim: cale-se. Não responda todas as afrontas. Sabe por quê? Porque Deus está ouvindo cada uma delas. Deixa eu citar mais um versículo. O rei de Judá é Ezequias. O rei da Síria é Senaqueribe. O cara tem quase 1 milhão de homens. E ele cerca Jerusalém com quase 400 mil homens. E ele manda um recado para Ezequias: não te engane o teu Deus, porque ele não pode te livrar da minha mão. As outras nações que eu invadi também tinham deuses, e eu os lancei ao fogo e os queimei, assim será com o teu Deus. Ezequias manda seus porta-vozes conversar com o porta-voz de Senaqueribe. E os porta-vozes de Ezequias dizem assim: não fala em hebraico, porque em hebraico todo mundo vai entender e vai causar alvoroço.
fala em aramaico para que somente a corte entenda e resolva. Aí Rabzaque, porta-voz de Senaqueribe, diz assim: vou falar em hebraico, para que toda essa terra saiba que quando Senaqueribe, o rei dos reis, entrar na vossa terra, vocês vão dissolver fezes em urina e vão beber. Aí Rabzaque sobe no muro e diz para o povo de Jerusalém: não deixa que o vosso rei vos engane. Ele mente quando diz a vocês que o vosso Deus vos protegerá. As outras nações que o meu rei invadiu também tinham deuses e foram queimados no fogo. O vosso rei não poderá protegê-los, assim como o vosso Deus não poderá fazê-lo. Ezequias rasga as vestes. O profeta Isaías chegou. Por que rasgou as vestes, majestade? Qual é o problema? Problema o que, Isaías? Senaqueribe está lá do outro lado da porta. Diz que vai invadir, vai botar o povo para beber fezes com urina. Isaías lê a carta: não te engane o teu Deus. Majestade, essa carta veio para o endereço errado. Ele não está desafiando o rei, ele está desafiando a Deus. Vamos levar a carta para a caixa postal certa? Aí a Bíblia diz que Ezequias desceu ao templo para orar com Isaías. E quando chegou lá, Ezequias ajoelhou na ponta do altar. Você só vai encontrar 2 referências na Bíblia a alguém ajoelhando na ponta do altar. Por quê? Porque a ponta do altar era o lugar onde um cordeiro era imolado para o holocausto. Era o lugar onde uma vida era dada pela outra. Quando ele ajoelha na ponta do altar, ele ora e diz: ó Senhor, Tu és Deus acima dos céus. Tu estás assentado acima das mais altas nuvens. Senaqueribe diz a verdade quando diz que lançou os outros deuses no fogo, mas na verdade não eram deuses. Mas Tu és Deus dos céus e na terra. A Bíblia diz que enquanto Ezequias orava, o Espírito de Deus se apodera de Isaías e o Senhor brada de lá: não temas, ó Ezequias, nesta peleja não tereis que pelejar, porque essa peleja não é tua, esta peleja é minha, diz o Senhor dos exércitos.